Bem, meus queridos, estou aqui para fazer a revisão da AC, como prometido. E os nossos capítulos são capítulo 46, Revolução Russa, capítulo 47, Crise do Capitalismo e Regimes Totalitários. Então vamos ser bem objetivo, né? A gente já trabalhou muita coisa na sala de aula. Então vamos começar pela Revolução Russa. Então, você precisa ficar bem ligado sobre a questão da Revolução Russa, que acontece no ano de 1917, e entender uma coisa: as grandes contradições que a Rússia enfrentava antes da ascensão do socialismo, mesmo porque o governo era um governo autoritário, tá certo? Então, um grande império, muito populoso, cerca de 180 milhões de pessoas, em que nessa probabilidade de uma probabilidade de cerca de 80% da população vivia no campo em condições miseráveis, tá certo? Não eram proprietários das suas terras. E aí vale salientar que o crescimento industrial urbano, tá certo? Apesar de ser tardio, tá certo? Final do século XIX, início do século XX, tá certo? As condições não eram boas também, porque a industrialização, a jornada de trabalho era exagerada. Então, a, a necessidade por melhorias era muito grande. E outra, sem falar que a Rússia estava numa guerra de proporção mundial, que era a guerra imperialista. A guerra das nações imperialistas, do poder industrial. Como eu falei anteriormente, a indústria russa ela foi bem tardia. Pois bem, Lenin é o primeiro líder, tá certo? E toma algumas medidas importantes, como a primeira foi retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, no documento Brest-Litovsk, e institui a famosa NEP, um programa econômico de reconstrução da Rússia. E tem aquela famosa frase que nós falamos na sala de aula, que Lenin diz que um passo para trás para depois dar dois passos para frente, a necessidade ainda do capitalismo, o que permite a implantação de empresas de pequeno e médio porte, ok? E depois vai acontecer a famosa estatização dessas empresas, que era defendido naquela obra, as famosas teses de Abril, né? A sua famosa frase também: todo poder aos soviéticos, né? Aqueles soviéticos na qual os intelectuais se reuniam e se inspiravam nas obras de Karl Marx para a própria implantação da Revolução Socialista. No período de outubro e novembro de 1917, os bolcheviques, ok? Outra coisa importante também que você não pode esquecer, dentro daquelas contradições da Rússia, que em 1905 aconteceu o famoso Domingo Sangrento, né? A insatisfação da população, foram diante do Palácio do Governo, exigir melhorias, direito de greve, participação política, e foram metralhados. Então, um governo altamente autoritário, certo? Uma coisa importante também que você tem que saber sobre esse assunto é a questão seguinte: a saída da Rússia da Primeira Guerra, certo? Ela estava preconizada também dentro do projeto da saída da Rússia por Lenin, era também a divisão das grandes propriedades de terra. Ora, a famosa reforma agrária, esse era um grande problema na Rússia. Um grande império, muitas terras, mas os donos eram a minoria, ok? Outra coisa importante também, que a gente vale salientar também, é sobre o medo do socialismo. E esse medo do socialismo, ele é provocado justamente na Alemanha, na Itália, porque é um dos significados da ascensão desses dois modelos também totalitário, não esqueçam, também totalitário, porque, a exemplo, Adolf Hitler defendia um Estado forte, centralizado, militarista, racista, corporativista. Então, a ideia de Hitler era centralizar, mas Hitler, não esquece, era capitalista. Não era capitalista liberal, mas também o medo provocou, tá certo? Como é que eu posso dizer? Uma vantagem para a própria implantação do nazismo na Alemanha. E também o fascismo na Itália. Então, medo do socialismo. Então, levou quem? Que grupo? Que setor?
da sociedade alemã, da sociedade italiana? O grupo empresarial. O grupo empresarial. Certo? Então, com receio do fim das classes sociais, então seria o fim da elite. Ok? Então, fica bem ligado nesses assuntos. Uma outra coisa importante também que a gente tem que falar é sobre a crise de 29. Então, a crise de 1929, o famoso crash, as falências das empresas, então, tudo provocado pelo quê? Uma superprodução do setor agrícola e industrial, uma desordem. Então, isso foi provocado o quê? No final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos agora é a bola da vez na economia e começa a produzir no pós-guerra para abastecer principalmente a Europa. E como o modelo capitalista ele preconiza um Estado mínimo, a intervenção mínima do Estado na economia, isso fez com que a sociedade, a economia americana crescesse de uma forma exagerada, a ponto de se perder o controle, a ponto de muitos grupos de empresários investirem pesadamente na bolsa de valores. E ela não suportou. Porque uma produção exagerada, demasiadamente, faz com que a economia, tá certo? A economia quebre. E quando a economia norte-americana quebra o mundo inteiro, exceto a famosa União Soviética. A economia planejada, a economia planificada, na qual o Estado controlava, ok? Então, isso para a Alemanha foi um prejuízo duplo. O primeiro prejuízo foi os efeitos do Tratado de Versalhes, que a gente aprendeu. E o segundo efeito, a crise que afeta a Alemanha. Então, mais matéria-prima para a ascensão do nazismo. Uma coisa importante também que a gente não pode esquecer, que também é um Estado totalitário, que é o fascismo do Benito Mussolini, que recebe o título de Duce, né, de líder infalível. E você não pode esquecer uma coisa. Tem um evento importante que Mussolini resolveu, que foi com a Igreja Católica. Fica ligado nesse assunto. Os finalmente da unificação italiana acontece quando Benito Mussolini está no poder. Isso acabou ocasionando a criação de dois estados. O Estado italiano, com a capital em Roma, e o Estado do Vaticano, que fica situado na capital do país chamado Itália, Roma. Então, é importante que você saiba disso, porque isso foi acordado, isso foi resolvido num documento chamado Tratado de Latrão, tá certo? Que foi assinado pelo próprio Benito Mussolini em 1929, né? Que concede ao Vaticano a condição de cidade-estado. Então quem manda nessa cidade-estado é o Papa, ok? Então fica ligado. Então Estado autônomo também. Para a gente finalizar, já chegando nos finalmente, você não pode esquecer que fazia parte também da doutrina nazista aquela ideia do espaço vital. O espaço vital era uma ideia, tá certo, que fazia parte da doutrina nazista, tá, na qual Hitler queria incorporar, tá certo, para a Alemanha. Onde tivesse povo alemão, ali seria território alemão. Tá certo? Território da Alemanha. Então a gente chama isso, essa doutrina, de espaço vital. Tá certo? E outra coisa, era impossível a Hitler, a Mussolini, tá certo? Ao próprio Stalin, quando assume o poder depois do Lenin, propagar, defender as suas ideias se não fosse pelo mecanismo dos meios de comunicação, o controle dos meios de comunicação. Então a própria censura. Então, a propaganda, tá certo? A propaganda foi um mecanismo fundamental, foi a mola mestre da implantação do nazifascismo, tá certo? Da implantação do socialismo soviético, tá certo? Aquela frase, né, da Alemanha nazista que nós conhecemos de Hitler, uma mentira repetida até virar verdade. Não, então uma mentira repetida várias vezes até virar verdade. Tá certo? Fazia parte da doutrina nazista. Ok? E é interessante pensar também numa coisa sobre o nazifascismo, que foi o próprio teste do nazismo.
que foi na Espanha, tá certo? Aquela famosa obra do Pablo Picasso, uma obra cubista, né? Que retratava a Guerra Civil Espanhola. Então aquela imagem que está na nossa página 537 no exercício, né? A Guernica, né? A cidade de Guernica que foi atacada, e ele conseguiu retratar muito bem, tá certo? Não esquece disso, isso é muito importante, aquela pintura, porque ela salienta justamente, tá certo? O pintor tentou reproduzir justamente o que? O povo, os animais, tá certo? As construções atingidas pelo bombardeio que aconteceu, tá certo? Então, destruição de residentes, destruição de fábricas, tá certo? Não esquece isso. Então, o próprio sofrimento humano, então foi muito bem destacado, né, naquela obra cubista. Então, não esquece. Então, nos nossos assuntos, então tá bem reforçado. Assiste, se necessário for, mais de uma vez. Dá uma lida geral na literatura dos capítulos do nosso livro. Tem uma linguagem bem fácil, bem acessível. E no mais, eu quero desejar boa sorte a todos vocês e boa prova. Valeu, galera. Tchau, tchau.